Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Hoje é o raio, gente. Dá beijo no pessoal. Isso, muito bem. Jéssica, idade 34 anos, farmacêutica. Eu sempre fui aquela moça romântica, e eu tô falando de romântica dos filmes mesmo, de novela. Sabe aquele filme Meu Primeiro Amor? Então, eu tinha vontade de me casar, de viver todo um romance, e aconteceu comigo. De família que seguia a religião hindu, sim, eu poderia ter sido forçada a ter um casamento por causa que as famílias decidiram que sim e que era o melhor pra mim, e o meu pai não aceitasse um cara que eu amasse verdadeiramente se fosse fora de tudo aquilo, mas tudo foi seguindo da melhor forma possível. Eu, quando pequena, tinha um grande amigo. E isso começou ali, desde a gente pequenininho. A gente brincava, era criança, pura, inocente. Era uma coisa totalmente genuína. Só que essa coisa pura de criança virou olhares à distância, lógico, porque já era menino e menina, nós éramos adolescentes já. Mas isso nunca deixou de ter uma conexão, eu posso confirmar para vocês. Depois disso a gente se separou, cada um foi viver a sua vida, né? Cada um tinha a sua família, as famílias eram conservadoras da religião hindu, seguiam todos os mesmos padrões, a gente estava morando em um outro país, mas já era uma coisa de geração de famílias, não é que a nossa primeira família tinha ido para lá, para Inglaterra, a gente já tinha uma comunidade de gerações e gerações por lá. Até o meu sobrenome era dessa região, né? E aí mesmo tendo a separação de, né, crescer, estudar, cada um ir viver a sua vida, eu nunca esqueci a imagem daquele garotinho. Ele me vinha na mente, eu tinha pensamentos de, ai, como é que ele tá, o que que ele tá fazendo, se eu pudesse rever ele de novo. E eu tenho certeza que isso também passava pela cabeça dele. Foi uma conexão muito forte desde pequenininho. E que, já que eu assistia aos filmes de Bollywood e acreditava muito que isso ia acontecer comigo, eu acho que eu acabei atraindo, porque eu reencontrei o Mitesh. Mitesh, idade 35 anos, farmacêutico. Na faculdade. Vocês acreditem ou não, ele estava cursando o mesmo curso que eu, farmácia, e na mesma faculdade. E ali foi o momento que eu tive para descobrir, será que esse sentimento era real? Será que isso ia aumentar, ia perdurar? Por que que eu tinha tanto tempo com ele na cabeça? E no primeiro sinal, sim, parece que o melhor ia acontecer ali, porque eu me deixei, ele sempre me tratou muito bem, com muito carinho, com muita atenção e muito interessado em mim. Aquela pequena sementinha na infância começou a germinar. A gente se reaproximou de grudar um no outro, de estudar junto, fazer passeios, conversar, se encontrar, ir para a faculdade junto, voltar junto. Quando eu vi, eu já tinha ali um namorado. Da faculdade, a gente foi para fazer mestrado juntos. E esse namoro, no começo, era assim escondido, porque dentro da nossa religião, os nossos pais não iriam aceitar. Na verdade, ele teria que pedir a minha mão pro meu pai, para que aí sim a gente começasse a ter para casar, entendeu? E o meu pai teria que aceitar isso. Só que a gente decidiu antes se conhecer, entender que era isso mesmo, para depois chegar, né, com essa novidade pro meu pai, que eu acho que não teria problema nenhum, porque as famílias eram muito parecidas, tiveram uma troca muito grande antigamente. Então, assim, tava tudo certo. Só que a vida entrou num ciclo de repetição. E do mesmo jeito que a gente se separou, ali, chegando na adolescência, que cada um foi viver a sua vida, a gente teve que se separar de novo, e dessa vez por causa da minha mãe, que estava muito doente. Eu tive que cuidar dela, tive que dar toda a atenção do mundo, e fiquei com ela até o último suspiro da vida dela. Isso me afetou muito, isso me deixou muito para baixo. E dessa vez foi mais rápido o modo que a gente se reaproximou de novo, porque ele veio até mim para me dar apoio pelo que tinha acontecido com a minha mãe. E ali eu conheci o lado
de um homem amoroso, afetuoso, empático, caridoso. Eu não sei explicar, eu sei que o amor se fortaleceu muito. Podia ser uma paixão no começo, mas ali o que ele estava fazendo por mim já era amor. Nós voltamos então a namorar, ele era uma pessoa muito especial. Pra vocês terem ideia, a cada encontro, a cada situação, ele me dava um ursinho. Eu acabei criando uma coleção enorme de ursinhos. Tanto a família dele como a minha era muito bem de vida. Então a gente vivia no luxo, numa troca além do sentimento, a gente tinha condições, né, de ter aquela vida, aquele relacionamento dos sonhos. Que para concluir só faltava a parte do casamento. Foi quando ele decidiu pedir a minha mão pro meu pai e ali eu tinha certeza que eu ia viver igual num filme de Bollywood. Só que aconteceu algo surpreendente que ninguém esperava. Ele foi pedir a minha mão pro meu pai e o meu pai negou. E ninguém entendeu aquilo. E ali a situação ficou um pouco complicada porque assim, a comunidade toda fica sabendo do que acontece, vira um burburinho e você ser negado pelo pai, né, da menina que você quer casar, é uma situação muito ruim, é uma situação muito estranha que todo mundo vai sair falando, vai virar aquela fofoca toda. E eu tentei reverter isso da melhor forma com meu pai, ele também, aos poucos. E por a gente não desistir, o meu pai acabou entendendo que eu realmente gostava dele, que ali tinha alguma coisa realmente que era importante pra mim. E ele foi cedendo até aceitar que o Mitesh se casasse comigo. Isso aconteceu depois de 2 anos da gente namorando, escondido. E o casamento foi maravilhoso, com tudo que eu tive direito, as roupas, a decoração, uma parte foi na minha casa, muito luxo. Foi do jeito que eu sonhei, que eu pensei sempre em ter na minha vida. Só que o casamento na vida real, depois da cerimônia, foi um terror. Ele era uma pessoa e me tratava de um jeito antes e virou uma coisa totalmente diferente depois. Primeiro que a gente não dormia junto. Nunca. Isso durou por mais de 10 meses, logo no início do casamento. Ele começou a ficar violento e começou a ter atitudes humilhantes, que me diminuía demais. Uma delas era que ele queria conversar com uns amigos dele que ele tinha, então ele ficava muito tempo no celular. E isso começou a perdurar de madrugada. 4 horas da manhã, ele lá naquele celular conversando com os amigos. E eu cheguei a questionar para minha irmã, que também era casada, se isso acontecia com o marido dela, se era normal. Mas isso eu só fiz depois de um tempo, porque assim, dentro da nossa comunidade, não era certo que a mulher ficasse falando mal do homem, abrindo coisas íntimas do casal. Era certo que a gente tentasse se resolver, e se não desse certo, aí sim a gente conversava só entre as famílias, e aquilo ia né, virar um segredo, mas assim, tinha que se tomar muito cuidado com o que era falado, porque talvez isso pudesse reverter de que eu não era uma esposa boa, de que eu tava inventando, várias coisas. Então, no começo, eu silenciei mesmo, até porque eu não tinha certeza do que estava acontecendo ali. Só que as coisas, elas não melhoravam, elas pioravam gradativamente. O meu avô, que era uma pessoa muito querida pra mim, ficou doente, e eu fui com o Mitesh visitar ele e tal. E aí, quando eu tive a notícia que meu avô faleceu, o meu mundo veio abaixo, do mesmo jeito quando aconteceu com a minha mãe. E o meu mundo caiu mesmo quando o Mitesh fez a questão de confirmar de que ele não deixaria eu ir no enterro do meu avô. Ele não aceitou que eu fosse ver os últimos momentos do meu avô. E eu fiquei louca com aquilo, eu não conseguia abaixar a cabeça e silenciar como as outras situações que eu já tinha contado aqui pra vocês. E aí eu comecei a falar com ele sobre isso no carro e a colocar as minhas opiniões, e foi aí que eu levei o meu primeiro tapa. Ele me agrediu dentro do carro e em público, então todo mundo que estava fora viu o que estava acontecendo. E mais uma pessoa sabia, que era minha irmã, que era que eu já estava abrindo algumas situações, e que guardou mais uma vez esse segredo. Não passou muito tempo para eu descobrir
que o Miteshi, ele não estava conversando com amigos no celular. E acreditem, eu não precisei correr atrás de investigar e nada caiu na minha mão. Ele começou a deixar isso claro, aos poucos, na cara de pau pra mim. O Miteshi, ele estava em aplicativos de relacionamentos onde ele conversava com homens. Eram aplicativos para homo e ele conversava com vários homens ali que ele tinha o desejo de encontrar. E ele me mostrou isso? Não. Ele fez um pouco pior. Ele fez um pouco pior, porque a vontade dele de me humilhar era consciente ou inconsciente, mas latia dentro dele. Ele começou a marcar encontro com esses homens dentro da nossa própria casa. E ele começou a se relacionar com esses homens na minha frente, no nosso lar. A deixar esses homens dormir lá, a ter relações íntimas com ele. Eu não poderia abrir isso para minha família. Eu não poderia pedir o divórcio, porque o divórcio tinha que vir de acordo com as duas famílias, e se eu fizesse isso, eu ia ser excluída dessa comunidade. Ele também não podia confirmar para ninguém que ele era gay, porque isso não era aceito, não é aceito dentro do hinduísmo. Eu tive que engolir tudo isso. E nessa levada de homens que ele se divertia dentro de casa, ele encontrou um grande amor, no qual fez ele parar com a bagunça, mas fixar em um único par. Um médico que morava na Austrália e que vinha para o Reino Unido visitar ele na nossa casa. Num primeiro momento ele tinha me falado que era um amigo, que por isso que ia dormir lá. E eu já estava mais tranquila porque não tinha mais esses homens indo a todo momento. Eu tinha acreditado de que ele tinha parado, que tinha mudado, alguma coisa assim. Mas ele começou à noite a ir pro meu quarto, ficar comigo, e na metade da noite ir pro quarto desse médico, o Amit. E aí ele passava a noite lá com uma desculpa para mim de que ele tinha muito para conversar com esse Amit. Como ele me falava uma coisa e eu não tinha visto com os meus próprios olhos, eu ainda não acreditava 100% que isso estava acontecendo. Eu acho que era até melhor acreditar em outra coisa. Mas infelizmente, a confirmação veio em uma festa da família. A minha irmã estava nessa festa e ela pegou o celular do Miteshi para carregar. Ele pediu para ela. E nisso, ele estava desbloqueado para carregar e ela viu as mensagens, começou a ler mensagens do tipo eu te amo, fotos de encontros e viagens românticas, declarações entre ele e esse médico. Ela mostrou para uma outra prima, porque nem ela estava acreditando no que ela estava vendo, e se era isso mesmo, se ela estava entendendo que isso não poderia, essas mensagens e essas fotos desse jeito, não poderia existir entre amigos, se ela estava maluca. E a minha outra prima, não, imagina, essa mulher tá sendo traída, esse cara gosta de homem, isso é um absurdo, isso não pode, que não sei o quê. E aí ela me mandou todos esses prints pelo celular, e veio a confirmação, não tinha mais como fugir dessa situação. Eu, desesperada, peguei esses prints e mandei para um irmão do Miteshi. E esse irmão não adiantou de nada. Na verdade, foi pior, porque o Miteshi, ele veio para cima de mim falando que eu não devia ver as coisas dele no celular, que isso não era da minha conta. Não se explicou de que estava num relacionamento mesmo, disse como se eu fosse avoada e louca, estivesse imaginando as coisas, e nada mudou. A minha irmã, então, tentou juntar as famílias para que se conversasse sobre o que estava acontecendo. Ali, ele já sabia que o que ele tinha pensado em fazer tinha dado muito certo.
Óbvio que na cabeça dele, casar comigo, uma mulher de família tradicional, conservadora, que não ia poder bater de frente, que não ia poder falar isso com ninguém, seria um grande jeito dele manter um casamento de aparências e viver tudo aquilo que ele tinha vontade e que não podia como homossexual. O Amit, o amante dele, era um homem divorciado que que ficou um tempo lá na nossa casa e que, graças a Deus, resolveu voltar para a Austrália. Eu achei que isso também tinha sido uma quebra, mas não, gente. As conversas, elas continuaram à distância pelo celular. Os encontros só não eram em casa, mas eles aconteciam. E a conversa que a minha irmã tentou ter, tanto com a minha família como a família dele, todo mundo junto, não se foi falado sobre essa questão da opção sexual dele. Foi se colocado outras coisas de brigas extraconjugais, até se colocaram como se eu estava errada, como se eu não estava dando lá o que eu tinha que dar, o meu papel de mulher, o meu papel de esposa não estava sendo muito feito. Foram abafadas com problemas e dificuldades minhas. Não se foi citado o que ele fez, o que ele estava fazendo, e isso só deu margem para que ele pegasse força e entendesse que ali do lado da minha família eu ia ainda ter um apoio de em algum momento desmascarar ele ou fugir dessa situação. Então o que ele fez? Ele resolveu alugar e abrir um negócio, uma farmácia para nós dois, em uma região bem mais distante, porque mudando para lá, eu não ia ter contato sempre com a minha irmã, com os meus pais, cada um tinha a sua vida, a gente ia se falar assim, mas eles não iriam lá o tempo inteiro, não iriam estar ali de prontidão para que eu me abrisse. E se eu não me abrisse na hora, com a distância que eles estavam, depois eu silenciava e eu acabava desistindo. Eu engolia o que estava acontecendo. A humilhação não tinha acabado, na verdade ela só tinha começado, porque lá na farmácia, onde ele contratou funcionários nessa região distante, eu era diminuída e humilhada a todo momento. Ele sempre colocava a culpa em mim, eu sempre estava fazendo as coisas erradas, ele sempre me deixava de lado. Os funcionários começaram a perceber que o nosso relacionamento não era dos melhores e que eu era muito maltratada. Muitas vezes eu chegava e escondia os hematomas da situação, mas começou a ficar tão forte tudo que ele tacava em mim que chegou um momento que não dava mais para esconder os roxos. E eu passava vergonha mesmo das pessoas observando aquilo e não podendo comentar comigo, ou se comentasse eu falava, ele me tá com controle. Abaixava a cabeça, mudava de conversa. Se não bastasse isso, ele não fazia questão de esconder sobre os relacionamentos que ele continuava tendo com homens. Então ele deixava o celular desbloqueado lá para quem quisesse da farmácia ver, e os funcionários olhavam, viam os aplicativos, as mensagens com homens. Ele fazia questão de que as pessoas soubessem da verdade. Tanto que depois dele não levar mais os caras para casa, ele começou a levar para farmácia. E ele não tinha nenhuma discrição. Por exemplo, teve um funcionário que saiu à noite, fechou a farmácia com ele, foi para uma pizzaria do lado e ele andou por ali, caminhou, foi buscar um homem e foi com o homem para a farmácia, se trancou lá. Viu que o funcionário viu o que estava acontecendo. Ele deixava câmeras tanto na farmácia para acompanhar os que os funcionários faziam, quanto na nossa casa para acompanhar também o que eu estava fazendo. E ele fez o que fez com esse cara lá dentro da farmácia, com as câmeras ligadas. No outro dia, óbvio que o funcionário foi lá e olhou, assistiu, e nas câmeras ele estava não só beijando esse homem, mas também tendo relações íntimas com esse homem. Se não bastasse tudo isso, ainda estava rolando a pressão da família, porque eu não engravidava de jeito nenhum. Foram 6 anos desse jeito, a família queria netos. A pressão vinha primeiro para cima de mim, como se o defeito fosse meu. Nada foi investigado ou pesquisado para saber o que estava acontecendo. Mas vinha essa pressão de que se eu não estava engravidando, então alguma coisa tinha ali comigo. Primeiro, ele nem dormir comigo dormia.
em alguma das tentativas poucas, raras que tiveram, não aconteceu. Então foi colocado, tanto por ele como pela família, da gente tentar com a fertilização in vitro. E foram 1, 2, 3, 4 tentativas que não davam certo. E aquilo estava muito sofrido para mim. Não sei se vocês sabem como é, mas tem que injetar coisa na barriga, é dolorido, e tem que retirar coisas de mim, e fora a pressão e o estresse. Eu fiz isso por várias vezes, e já suando para se ter o resultado positivo. Mal sabia eu por que eu não estava conseguindo engravidar da forma natural. Vocês vão pensar, ele era estéril, ela era estéril. Não. Ele fez coisa pior e programada para que isso acontecesse. Mas isso só vou contar mais pra frente. O objetivo dele era que eu fizesse a fertilização. Tudo ali tinha um porquê. Friamente, calculadamente. Quando eu desisti, é sempre assim, né? Quando a gente esquece a coisa acontece. Pois é, a fertilização deu certo. Então eu tinha ali 3 óvulos congelados e eu poderia ser mãe. Foi a maior notícia da minha vida, porque eu tinha o sonho de ser mãe. E eu tava muito mal com essa questão de nunca dar certo. Eu contei pro meu pai, contei pra todo mundo, eu tava muito feliz com a notícia. E ele fez um seguro de vida pra mim. Em todos esses tempos, né, ele foi fazendo seguros de vida pra mim. Bom, e mais um dia muito cansativo de trabalho, eu tava lá na farmácia e eu recebi a mensagem por um dos funcionários que o Mitesh estava atrás de mim louco, mandando mensagem, me ligando, que não conseguia falar comigo, que ele precisava urgentemente falar comigo, que eu fosse para casa. E assim eu fiz. Eu mal sabia que seria a minha última vez na farmácia e o que aconteceria comigo dentro daquela casa. Foi a última vez que o Mitesh me viu com vida. Ele foi até a pizzaria comprar pizza. Quando ele voltou, ele já me encontrou sem vida e ligou para a polícia, desesperado, porque ali tinha acabado todos os meus sonhos, todas as minhas esperanças, de um jeito muito cruel. O que realmente aconteceu para que a Jéssica fosse encontrada sem vida? O Mitesh, ele encontrou a casa totalmente revirada, viu que a sua esposa estava amarrada, sem respirar. Desesperado, ele ligou para a polícia e pediu socorro. Perguntou se ele podia tirar a fita que estava na boca dela, que ela não estava respirando. Desesperado, chorando, pedindo para ela acordar, que ele não sabia o que fazer. Que parecia que tinha entrado alguém, que a casa tinha sido roubada e que tinham tirado a vida do grande amor da vida dele. Mas nem tudo é o que parece. A primeira evidência de que ali tinha alguma coisa muito estranha, em toda a casa não se tinha sinais de arrombamento. Ninguém forçou nem janelas e nem portas para entrar ali. Então o que tinha acontecido com alguém conhecido. Tudo estava revirado, mas nenhum objeto de valor tinha desaparecido. Estava tudo dentro da casa. O celular da Jéssica estava jogado do lado de fora da casa. Do lado de fora da porta da casa. Tinha algumas seringas no chão e um saco de supermercado também jogado ao lado. A coisa começou a piorar e ficar mais sinistra com a ajuda da investigação da polícia. Primeiro eles pediram as câmeras da casa, do lado de fora, que o Mitesh era viciado em colocar tanto na farmácia como na casa, e ele disse que essas câmeras já não estavam funcionando há um tempo. Só que a polícia, revirando tudo na casa, debaixo do colchão, no meio das roupas, achou um HD da câmera, aonde se tinha imagens do que tinha acontecido naquele dia, porque a câmera tinha sido desligada 6 minutos antes de todo o acontecido. Nas seringas, a polícia encontrou uma substância essa que ao colocada no corpo, no caso do corpo da Jéssica,
traria um enfraquecimento, uma confusão, uma facilidade para fazer o que fizeram com ela, para que a pessoa conseguisse colocar o saco que estava no chão, né, para ela perder totalmente o ar, ajudando ainda com a mão, né, sufocando a pessoa com a mão. Essa substância, ela não poderia ser identificada no sangue da Jéssica, porque se tratava de insulina, que era algo normal do nosso corpo e que se desfazia rapidamente. E dessa forma, fazendo com que ela não gritasse, não relutasse, não debatesse, não desse sinais do que estava acontecendo para a vizinhança, facilitando ali um jeito de acabar com a vida dela. Lembrando que toda essa coisa de química e substância e insulina é de conhecimento de um farmacêutico. A fita usada para amarrar a Jéssica, a boca e tudo, é a mesma fita, um pedaço da mesma fita que foi encontrado na farmácia do Mitesh. Eu acho que não preciso dar mais sinais aqui para vocês entenderem de que quem acabou com a vida da própria esposa foi o Mitesh. Mas por quê? Só por causa de um amante? Não. Ele pediu para Jéssica ir para casa cedo. E ele fez isso quando ela chegou lá. 10, 20 minutos depois já tinha acontecido tudo. Mesmo assim, ele saiu, foi para a pizzaria, pediu pizza, mandou mensagem como se estivesse falando com ela para ter lá uma prova. Voltou e quando ele voltou, ele começou a bagunçar a casa e desfazer tudo para depois ligar para a polícia, pedindo ajuda. A Jéssica queria ter filhos e o Mitesh também, mas ele não queria ter filhos com ela. Ele queria ter filhos com o médico. Tudo isso foi confirmado através de conversas no celular do Mitesh e no computador do mesmo, que foi investigado pela polícia. Só que, com a Jéssica viva, se ele se divorciasse dela, ele não poderia ter os óvulos. Ele não poderia ter o embrião para se ter um neném. A única forma dele ter acesso ao embrião era com a morte da Jéssica. E isso estava sendo planejado há mais de 5 anos. Por isso ele começou a fazer seguros no nome dela, porque assim que ele acabasse com a vida dela, esse seguro daria um montante de milhões de reais que ele iria receber. E ele ainda teria o embrião para ter o filho com o médico, que ele já estava vendo casa na Austrália. Teve-se pesquisas na internet sobre como acabar com a vida da esposa, como que funcionava a substância, como que seria, se seria muito doloroso uma pessoa morrer do jeito que ele fazer do jeito que ele fez com ela. A história só vai ficando mais sinistra. Porque até a fertilização in vitro foi combinada. E como é que ele fez para ela fugisse para essa saída de tentar fazer a fertilização? Ele começou a tomar remédios onde se enfraquecia o esperma. Então, mesmo que tivesse a tentativa natural, não iria acontecer dela engravidar. Porque ele não tinha esperma forte o suficiente para isso. Ele tomava remédio de propósito. Se encontraram pesquisas também sobre matadores, se ele quisesse contratar um, como que seria? Então ele pesquisou várias formas de como acabar com a vida dela antes que isso realmente acontecesse. O que trouxe o veredito de que o culpado era o Mitesh foram os 2 celulares, tanto do Mitesh como o da Jéssica. Por quê? Tem um aplicativo no celular, que é um aplicativo fitness, que marca os seus passos, o seu coração, tudo. E o que acontece é que a polícia, vendo os 2 celulares, a marcação da caminhada, que na verdade ele corria desesperado pela casa, era a mesma marcação do celular da Jéssica, o que deu a entender que os 2 celulares estavam juntos. E isso só parou quando o celular foi jogado
para fora da porta, ou seja, isso não tinha sido feito por um bandido, e sim por ele mesmo. No tribunal, o Mitesh ainda quis argumentar que ele tinha feito tudo isso porque um homem homo não poderia sair dessa situação. Ele iria entristecer a Jéssica, iria virar uma vergonha para a família. Então isso tudo foi feito por honra. Podemos assimilar isso como um crime de honra, porque foi a única forma que Mitesh conseguiu arrumar para manter a sua honra, de acordo com ele. Casar com uma mulher que o amava como disfarce para a sociedade e como disfarce para esse defeito que ele tinha para a família, que era gostar de homem. Acabar com a vida dela pela mesma questão. Tudo isso foi feito sempre para manter a sua honra. Aqui eu deixo alguns dos depoimentos dados pela irmã da Jéssica. E é importante vocês saberem que o Mitesh pegou prisão perpétua. Os depoimentos foram tirados do site BBC News. Até onde um homem pode ir para manter a sua honra e os seus prazeres, independente da vida do outro. Que, o Mitesh, para quem não entendeu, é indiano, a Jéssica também. E se fosse uma estrangeira? Ele fez isso com uma indiana, da religião e nacionalidade dele. Como seria com uma estrangeira? O quanto Jéssica se silenciou pelo amor. O quanto vale a pena a gente sofrer calada por um amor. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.